tudo bem com vocês? Graças a Deus, que maravilha! Vamos orar, agradecer a Deus por mais um dia, porque tudo vai bem na sua vida. Fecha aí os seus olhos e ora junto comigo, tá bom? Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos, porque tudo vai bem, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada por teu amor, obrigada por tua bondade, obrigada pela minha família, Senhor. Em nome de Jesus, queremos colocar diante de Ti todas aquelas pessoas que sofrem nesse momento, ó Deus, o momento em que o mundo está sofrendo, ó Pai, com esse vírus, com essa pandemia. Que o Senhor tome a frente, tome a direção, vai chegando com cura na vida daqueles que necessitam e vai livrando, Senhor, cada um de nós. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Agora vamos ao nosso versículo do dia. Que livro nós estamos lendo? Salmos 103, assim, ó. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então, com tudo que nós temos, com a nossa alma, com o nosso ser, nós devemos bendizer ao Senhor, porque Deus é santo, o seu nome é santo. Então não deixe de louvar ao Senhor, principalmente agora, ó, que você pode fazer isso, ó. Respirar, sentir o fôlego da vida aí. Então agradece ao Senhor, engrandece a Ele, tá bom? E vamos agora à nossa aula. Hoje nós teremos uma aula de português. Então, pega aí o seu livro de português e abre na página 118. Aula de português, página 118. Nessa aula, nós vamos estudar um pouquinho sobre as personalidades afro-brasileiras. Nós já vamos estudar gramática, nós já vamos estudar a formação de palavras. Vamos estudar um pouquinho sobre essas personalidades. Lembra que nas aulas de história nós falamos sobre a formação do povo brasileiro? Que o povo brasileiro ele é formado a partir de 3 povos, dos europeus, dos indígenas e dos africanos. E da mistura desses 3 povos resultou em nós, né, o povo brasileiro. Por isso que o nosso povo é tão diversificado, por isso que nós somos tão diferentes uns dos outros. Mas nós aprendemos também que o povo brasileiro, ele pegou a herança de cada um desses povos, tanto dos europeus, quanto dos indígenas, quanto dos africanos. E nós temos essa herança muito intrínseca em nós, muito presente na nossa cultura, na nossa forma de se alimentar, na nossa forma de dançar, na nossa forma de cultuar. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre essas personalidades aqui afro-brasileiras, os descendentes, as pessoas negras que são descendentes lá dos africanos. Em que será que esses povos contribuíram para a formação do nosso povo, para a cultura, para que o Brasil ele prosperasse? Vamos descobrir um pouquinho qual é a contribuição de cada uma dessas pessoas. E para começar, nós vamos estudar uma personalidade chamada Zumbi dos Palmares. Você pode acompanhar comigo aí no seu livro, ó, a leitura, tá bom? Então, Zumbi dos Palmares, ele nasceu em 1655 e faleceu em 1695. Zumbi é um dos grandes símbolos da resistência afrodescendente contra a escravidão. Líder do Quilombo dos Palmares, ao longo da sua vida, lutou contra a opressão do seu povo e a favor da liberdade religiosa e também pela prática da cultura africana no Brasil. Ele faleceu em 20 de novembro e essa data é a data que atualmente nós comemoramos o Dia da Consciência Negra em nosso país. Essa foto, ela mostra uma estátua em homenagem a Zumbi na cidade de União dos Palmares, no estado de Alagoas. Acredito que você já tenha escutado sobre
Zumbi dos Palmares, né? Que foi o líder lá do quilombo mais conhecido do nosso país, o Quilombo dos Palmares, que era onde os escravos que fugiam das grandes propriedades, das grandes fazendas, se refugiavam nesse local, nos quilombos. E Zumbi era o líder desse local. E ele lutou grandemente, assim, lutou com todas as suas forças para que o seu povo tivesse a liberdade, tanto a liberdade religiosa como a liberdade física mesmo, de poder ir e vir e de poder construir a sua própria vida sem depender de ninguém. E a outra personalidade que você vai ver aqui é Antônio Francisco Lisboa. Acompanha comigo aí. Antônio Francisco Lisboa, 1730 e 1814. Ele foi conhecido como Aleijadinho. Foi escultor, entalhador e arquiteto mineiro. Sofreu preconceito ao longo de sua vida por ser mestiço, mas sua obra peculiar acabou por colocá-lo em evidência. Quando tinha 40 anos, desenvolveu uma doença nas articulações e foi perdendo aos poucos os movimentos dos pés e das mãos. Mesmo com tantas limitações, continuou a produzir sua arte e até o fim de sua vida. Aí você pode observar a figura, uma pintura feita no século XIX. Quem pintou foi Euclácio Ventura, e nessa figura está sendo retratado o Aleijadinho, que é o Antônio Francisco Lisboa. Então, diz aqui nessa leitura que o Aleijadinho, como ficou conhecido devido ao seu problema de saúde, que limitou um pouco os movimentos dos pés e das mãos, o Aleijadinho, ele, antes de tudo, ele sofreu muito porque ele era mestiço, ele era de cor diferente dos brancos, e aí ele já começou a sofrer o preconceito devido a isso. Acontece que devido à sua arte, devido ao seu trabalho, ele ficou em evidência, ele foi reconhecido. Então a questão lá da cor ficou um pouco para trás, ele foi reconhecido por sua arte, por suas belíssimas esculturas, mas ele sofreu um pouco também com as suas limitações. Mesmo assim, ele não se deixou abater, ele continuou, e até o fim da sua vida ele foi fazendo grandes obras de arte. Outra personalidade que nós vamos conhecer se chama Elise Lucinda, tá aí 1958. Elisa, ela é poetisa, jornalista, cantora e atriz. Seus poemas são marcados pela linguagem cotidiana e por temas que são relacionados ao racismo, à mulher e também à desigualdade social brasileira. Em 2010, recebeu o troféu Raça Negra, importante premiação que homenageia personalidades afro-brasileiras e que contribuíram de forma positiva em diversas atividades. Lucinda tem mais de 12 livros publicados, entre eles Lili, a Rainha das Escolhas, poema que conta a história de uma menina afrodescendente em forma de jogos de adivinhação. Tá aí, Lucinda, a poetisa. Nessa foto ela está na edição de 2015 do troféu Raça Negra. Então, Lucinda é jornalista, cantora, atriz e uma pessoa que escreve e que coloca em evidência a questão do racismo, a questão da igualdade social para todos. Essa é uma luta não só dela, mas de muita gente. Outra personalidade é Alfredo da Rocha Viana Filho, o Pixinguinha. Tá aí, Pixinguinha. 1897, 1973. Pixinguinha, ele foi músico, foi um arranjador, instrumentista e compositor, e considerado um dos maiores ícones do choro, que é um estilo musical genuinamente brasileiro. Esse artista carioca, ao longo de sua carreira, também produziu sambas e polcas e participou de diversos conjuntos musicais que fizeram sucesso, como os 8 Batutas.
Suas letras traziam a representação da cultura e da cidade do Rio de Janeiro. Aí o Pixinguinha ele está no segundo festival da Velha Guarda, na cidade de São Paulo, em 1955. Então Pixinguinha aí, ó, foi uma grande figura que representou a música brasileira. Outra personalidade que eu acredito que você conhece, essa daí eu tenho certeza que você já viu, já ouviu falar, se chama Daiane dos Santos. Daiane dos Santos, ela nasceu em 1983. E aí Daiane foi atleta da ginástica artística e conquistou diversos prêmios ao longo da sua carreira, tendo sido a primeira brasileira a conquistar uma medalha de ouro em uma edição de campeonato mundial. 2 movimentos de ginástica artística foram batizados em sua homenagem, por ela ter sido a primeira ginasta a realizá-los. A dos Santos 1, ou um duplo twist carpado, e o dos Santos 2, que foi um duplo twist esticado. Nessa foto aí ela mostra a Daiane durante o lançamento do programa Voluntários Rio 2016, na cidade do Rio de Janeiro, em 2014. Então é a Daiane, outra celebridade, outra pessoa importantíssima que participa dos esportes, participou dos esportes brasileiros e com certeza deixou o nosso país à mostra em todo o mundo. E aí nós vemos quantas pessoas, quantas personalidades afro-brasileiras fizeram parte da nossa história. Agora eu gostaria de comentar com vocês sobre um movimento que tem ocorrido nos Estados Unidos, chamado Black Lives Matter. Esse movimento em português, ele significa Vidas Negras Importam. E por que esse movimento tem ocorrido? Vamos lá para que a gente compreenda direitinho. Esse movimento, ele iniciou lá em 2014 nos Estados Unidos. Porém, ele tem vindo à tona agora, no nosso ano, em 2020, porque em 25 de maio agora, recente, mês passado, um policial branco, ele abordou um homem negro e se ajoelhou em cima do pescoço desse homem negro, que acabou falecendo. Ele ficou sufocado, não conseguia respirar. E por mais que ele tenha falado que não estava conseguindo respirar, o policial não cedeu, não saiu de cima do pescoço dele, e esse homem acabou morrendo. E então as pessoas, para denunciar essa maneira agressiva com que os policiais tratam os negros lá nos Estados Unidos, muita gente tem ido às ruas protestar, tem ido às ruas pedir que tudo isso acabe. Só que, como eu falei, esse movimento ele não surgiu agora, ele surgiu em 2014. Também lá nos Estados Unidos, por causa de um fato muito semelhante a esse que ocorreu agora no dia 25 de março. Lá em 2014, um homem negro também, ele foi abordado por um policial branco e esse policial deu um mata-leão nesse homem, e por mais que esse homem também tenha falado que não estava conseguindo respirar, o policial não cedeu da mesma forma e o homem também faleceu. O que acontece? Acontece que existe ainda hoje, nos dias atuais, um racismo muito grande com relação às pessoas negras e muita gente tem sofrido devido a isso, mas também muita gente tem aberto os olhos e tem pedido o fim do racismo, tem lutado para que tudo isso acabe. E isso acontece, professora, somente lá nos Estados Unidos? Não, de maneira alguma. Isso acontece lá, isso acontece aqui, isso acontece em várias partes do mundo. Então, que nós possamos ficar atentos, que nós possamos ter a consciência que o mais importante, o que define o caráter de uma pessoa, não é a cor da pele, mas sim o que tem dentro dessa pessoa, o que essa pessoa é, a formação que ela teve, o caráter que ela tem. Então, a cor da pele não importa, é apenas um detalhe. E uma vida é mais importante do que o tom da pele, tá bom? Então, esse era só um comentário que eu gostaria de fazer com vocês, para que a gente pudesse refletir e valorizar aqueles que contribuíram
de significativa importância para a nossa população, para o nosso país. Pessoas que, tendo cor de pele branca ou negra, no nosso caso aqui estamos estudando as personalidades afro-brasileiras, mas que contribuíram de forma grandiosa, que deixaram o nosso país reconhecido em todo o mundo. Tá bom? Então vamos agora para a nossa atividade de casa. Para casa, você vai responder somente 3 questões que tem no seu livro, na página 119, tá bom? Então, capricha aí, reflete sobre o que nós conversamos hoje e essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!